Nascido em 7 de abril de 1905, em Várzea Grande, zona rural de Taquaritinga do Norte, José Pereira de Assunção, o conhecido Padre Zuzinha, é uma das figuras mais emblemáticas da história de Santa Cruz do Capibaribe. Prefeito por 2 oportunidades, ele foi o primeiro presidente do Clube Ipiranga e também presidiu a banda musical Novo Século. A passagem dele aqui é marcada por um passado que está obviamente relacionado ao seu processo de formação e de ordenação enquanto padre, da sua ação enquanto pároco de Santa Cruz do Capibaribe, que começa em 1946 e que aí durante mais de 30 anos, provavelmente 37 anos, ele vai ser pároco dessa cidade. E costumo dizer também que há uma ideia de Padre Zuzinha mesmo depois da sua passagem, já que a figura do padre carismático, do padre que atendia aos mais necessitados, daquele que estava mais perto do povo, Padre Zuzinha, ele foi um homem além do próprio homem, ou seja, alguém que transcendeu a matéria e que tem uma espiritualidade que ainda marca fortemente as pessoas. A caridade e o desapego a bens materiais são características pontuadas diversas vezes por aqueles que o conheceram. Era um ser humano ímpar, era desprendido de tudo quanto era bem material. Ele não tinha nada, ele não queria nada. Ele era um ser humano, assim, ímpar. Desde uma situação dele no hotel de Dorinho, França, que era um hotel à época muito famoso aqui em Santa Cruz, que servia como uma espécie de pequeno restaurante também, mas um hotel à época, considerado, hoje seria o Hotel 5 Estrelas de Santa Cruz. E como o padre costumava se alimentar mal, de acordo com nossa pesquisa, como ele costumava se alimentar mal, as pessoas que o rodeavam fizeram um acordo para que Dorinho França alimentasse o padre e que eles pagavam no final do mês. O padre foi durante 2 vezes, se alimentou e depois se negou a ir, porque dizia que aquele lugar não seria dado direito aos que estavam ao seu redor, que eram pobres, de fazer as mesmas refeições e ter o mesmo acolhimento que ele tinha. Portanto, se recusou. Muito humano, muito desprendido. Era o protótipo da bondade. Na obra de Lindolfo Pereira Lisboa, que é uma das mais conhecidas obras em torno da figura do Padre Zuzinha propriamente, já que Lindolfo em vida não podia ser diferente, me disse que não tinha interesse em mexer no político padre, relata a questão de uma rede que o padre deu ainda em Nazaré, quando estava dormindo num cubículo, e doou essa rede. Percebe que ele chegou a doar inclusive as calças, quando vinha de uma celebração na zona rural, e que encontraram um homem que não tinha uma calça que lhe servisse para ir à feira, e ele doa. O salário dele na maioria dos casos, de acordo com a pesquisa, ele transferia para débitos que ele deixava na cidade, em especial em uma loja de peças de máquina e numa farmácia muito famosa à época, onde aqueles que iam até ele, na maioria dos casos, ou em quase todos os casos, recebiam o que desejavam. A passagem na área política é recheada de elogios, mas com polêmicas. Ouviu o canto da sereia e aceitou o convite em 68 e foi para a disputa, quando Raimundo Aragão indicou um pecuarista que nunca tinha disputado nenhum cargo, e Gaudêncio Feitosa. Foi o confronto entre os dois e o fim da era Raimundo Aragão. O confronto foi totalmente atípico. O Padre Zuzinha entrou com um discurso apelativo, não muito leal, é bom que se diga isso. Até os anos 70, a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande sobre a população. E também estávamos vivendo o período da ditadura militar, o pior período desses anos execráveis que a gente tem que esquecer. E Raimundo Aragão era nitidamente um político mais à esquerda, era do PSD, era apoiador de Juscelino Kubitschek em 55, era apoiador de Miguel Arraes de Alencar em 62, tinha ficado muito pressionado com a prisão de Miguel Arraes de Alencar. Seu deputado estadual, José Inácio da Silva, foi cassado por conta da ditadura militar, e era o federal dele, o Lamartine Távora. Então, o Raimundo Aragão tinha todas as nuances de esquerda. E Padre Zuzinha usou muitas vezes para dizer que quem era contra o padre era contra Deus. Antes de assumir a prefeitura em 1969, ele foi vítima de um atentado. O padre foi atingido por um tiro e, mesmo assim, de muletas, tomou posse do cargo.
Nada tem a ver com a política, né? Apesar de terem tentado levar para esse lado, à época, um policial militar que atuava em Santa Cruz de Caparibe foi injustamente condenado, acusado é quando é preso, acusado pelas pessoas e apontado por muito tempo. Irmãos de Raimundo Aragão, como Pilula, chegaram a ser tidos como mandante e, na realidade, o atentado foi passional, pelo menos é o que se ventila e é o que se tem acesso. Maria Barros, uma mulher da Paraíba, foi quem atentou contra o padre na festa de São Sebastião, no Pará, no dia 20 de janeiro de 1969, há 11 dias, então, da posse do padre. E ele, inclusive, do Hospital da Restauração, pediu para que não se fizesse nada contra essa senhora. Há informações de diversas formas, não oficial, uma de que o padre tinha dito a ela, repito, não oficial, que não dava mais para que eles mantivessem a amizade que tinha, porque ele agora era um prefeito e que pegaria muito mal para ele um escândalo. E isso foi o que motivou esse atentado. Quando o padre Zuzinha saiu do hospital, foi na cadeia pública, no bairro São Cristóvão, e perdoou. Inclusive, ela foi levada para São Paulo por conta da não intenção do padre Zuzinha de levar adiante o processo criminal. O padre Zuzinha faleceu em 1983, aos 78 anos, no pronto-socorro de cardiologia em Caruaru, deixando diversos seguidores. Seu corpo foi sepultado no cemitério São Judas Tadeu. A 5 de outubro de 83, a morte nos fez uma traição. Matou nosso padre, servo de Jesus, deixou Santa Cruz em lamentação.